Quanto custa ser motorista de caminhões ou de pesados aqui em Portugal ou na Europa, né? Hoje eu vou falar para vocês aí quanto custa hoje, em 2025, para ser motorista de pesados ou de caminhão aqui em Portugal e na Europa, né? Esse é um valor médio, mais ou menos, que custa aí para você fazer todo o processo, tá? Então, se você tem interesse, vai dando pause aí, vai vendo os valores, vai somando tudo, que a gente vai falando cada um dos processos e cada taxa, cada valor que você vai ir pagando durante o processo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Sou o Guilherme, eu tô motorista aqui de pesados aqui em Portugal, então eu mostro um pouquinho aí do dia a dia dessa vida de motorista de pesados aqui em Portugal, né? Estamos aqui em Viseu, estamos de férias e eu vou falar um pouquinho para vocês aí como é que tá com relação a isso. Se você quer ser motorista de pesados aqui, os valores, que muita gente tem me perguntado lá no Instagram, quais os valores, quanto tempo tem demorado, etc, etc. Então aqui eu vou dar bem detalhado dos valores, quanto está custando, o que precisa fazer, o que cada um é, tá bom? E aí você vai anotando aí, vai dando pause no vídeo. E é isso. Então, se você já gosta desse vídeo, já deixa aquele like, comente, compartilhe, já deixa aquele joinha aí. E se você não segue o canal, segue o canal, isso aí é bem importante, tá bom, gente? Então vamos lá, primeiro gasto aí que você vai ter para iniciar aí quando você for querer ser motorista de pesados. A primeira coisa, vamos dizer já de início assim, se você vem com visto de procura de trabalho, se você ainda está no Brasil. Se você já está com esse processo, já está com tudo certinho aqui em Portugal, então você já pula aí para a próxima etapa, tá bom? Então vamos lá. Para você vir com visto de procura de trabalho, você precisa ter aí no mínimo comprovar e tudo mais. São 3 salários mínimos aqui de Portugal. Então, por exemplo, são aí 870. Vamos chutar aí 2.800 euros que você tem que comprovar para tirar o visto de procura de trabalho. Então são 2.800 euros já aí para somar na sua conta para você vir com visto de procura de trabalho. Agora, se você já está aqui com visto de procura de trabalho e tudo mais, nem precisa fazer essa conta, tá bom? Então, para fazer aí, e tudo isso lembrando, pessoal, isso aí são individual, tá? No caso, por exemplo, se vir você e sua esposa, são aí mais 2.800 euros em conta que você tem que comprovar, tá? Se você converte aí em real, né? Mas, continuando, tem mais 125 euros de taxa aí para você comprovar aí do lado do seu passaporte o visto. Então, são mais 125 euros de taxa para o visto aí de procura de trabalho. Então, você soma aí mais 125 euros. E aí, depois que você chega o seu visto, tudo certinho, você tem que vir o quê? Para Portugal, né? E aí são a passagem que você tem que verificar, os valores da passagem. Vamos contar aí mais ou menos uns 850 euros, tá? Eu vou falar em euros e depois eles faz a conversão aí, a conversão do dia, né? Eu não sei quando você vem ou se você já está aqui. Então vamos falar aí mais ou menos 850 euros de passagem para cada um. Como eu estou dizendo, esses valores que eu estou passando é individual, tá? Então são aí 850 euros de passagem, né? Então aí já vai somando, tá? Vai somando os valores, visto, taxa do visto, agora a passagem, né? E aí a gente vai somando os valores. E lembrando, eu não estou falando do planejamento quando você vem para cá, por exemplo. Claro, tem os custos aí de arrendamento, água, internet, compra, supermercado. Isso aí eu nem estou contando isso, tá, gente? Eu só estou falando com relação a valores para você se tornar um motorista de caminhões, motorista de pesados aqui em Portugal, aqui na Europa. Então, eu não estou nem falando disso, tá? Então, isso são só valores para você que quer trabalhar nessa profissão, tem um interesse e aí quer começar a fazer que nem eu, para se tornar um motorista de caminhões ou motorista de pesados aqui em Portugal, aqui na Europa, tá? Então beleza, depois que chegou aí você chegou em Portugal,
fez o visto de procura de trabalho, já encontrou um emprego, já tem um contrato de trabalho, você faz a entrevista na AIMA, aí você tem que pagar o quê? O seu cartão de residência. Sim, tem que pagar o seu cartão de residência, chega na sua casa. E esse valor hoje está por volta aí de 52 euros, tá? Então soma mais aí, são mais 52 euros do seu cartão de residência, tá? 52 euros. Depois que você foi lá, pagou o seu título de residência, o seu cartão, chegou na sua casa, aí você vai começar a dar início à sua troca da sua carta aí, a sua carta portuguesa. Aí você precisa fazer o quê? O exame médico para troca de carta de condução aqui em Portugal. Então você vai lá em qualquer autoescola ou local onde faça um exame médico e faz esse exame médico, tá? Esse exame médico custa aí 30 euros em média, é mais ou menos esses valores, não muda tanto. Então são 30 euros. E aí já soma mais 30 euros do exame médico que você vai fazer, né, para fazer a sua troca de carta. Você precisa fazer esse exame médico, é obrigatório, tá? E aí chegou a sua carta. Vamos dizer que você não tem a carta de pesados aqui em Portugal, fez que nem eu, só tinha B, aí foi fazendo a categoria C e a C mais E, tá bom, gente? Então vamos lá. Depois que você pagou lá, fez o exame médico, você vai lá no IMT e pede a troca de carta. Você tem que pagar para chegar o seu cartão aqui, tá? Então aí são mais 32 euros. Mas soma mais 32 euros para você chegar o seu cartão, a sua carta aqui na sua casa e tudo mais, né? Vai chegar 32 euros. Chegou a sua carta, né? Chegou a sua carta, tudo certinho lá com as categorias, vamos dizer que seja só a B. Tá, vou contar só a B. Depois, se você já tem as outras categorias, você ignora, tá? Não tem problema nenhum. Só pular aí. Então, chegou a sua carta, pagou os 32 euros, agora você tem que fazer o exame psicotécnico, porque é obrigado a fazer, quem vai fazer categoria C, D e a C mais E, precisa fazer um exame psicotécnico. São mais 40 euros, então soma aí, 40 euros para fazer o exame psicotécnico, tá? Ele vale para a categoria C, D e a C mais E, tá? É um exame psicotécnico só. E aí você fez lá o exame psicotécnico, vai dar entrada, vai fazer a sua categoria C e a sua categoria C são mais aí em média, eu vou colocar em média 700 euros, tá? Eu paguei um pouco menos, mas o meu caso foi há 3 anos atrás, então hoje está por volta aí de 700 euros, 750, tá? Então são mais 700 euros aí para você fazer a sua categoria C, tá bom? E aí soma mais esses valores aí naquela soma que a gente já vem lá de trás. E aí você concluiu a sua categoria C, fez os exames teóricos, fez o exame teórico, né? Depois fez o exame prático, passou. Paga-se mais 32 euros pela sua carta, para ela vir com a categoria C, tá? Aí quando ela chega, soma aí mais 32 euros para vir a sua carta com a categoria C. E aí chegou a sua categoria C na sua carta. Aí você já pode dar entrada para fazer o curso CAM junto com a sua categoria C mais E. Então vamos lá. Você vai fazer a sua categoria C mais E junto com o CAM. O CAM custa por volta aí de 750 a 800 euros. Então você já soma aí 800 euros. Mais a categoria C mais E, que geralmente é o mesmo valor da categoria C, então são mais 700 euros. Então já soma aí as duas coisas, tá? CAM e C mais E, porque você pode fazer ela ao mesmo tempo depois que você tenha a categoria C, tá? E aí tem mais o que? E quando você chega a sua categoria C, você já pode pedir também o seu cartão tacógrafo, tá? Você tem que pedir o seu cartão tacógrafo, que é aquele que você coloca lá em cima do caminhão para controle. Para controle aí de
de fiscalização, de tempo, né? Tempo de descanso, tempo de condução e tudo mais, né? Então são mais 55 euros aí do cartão tacógrafo que você tem que pagar. Então já soma mais aí 55 euros. Acabou o seu C+E, acabou o curso CAM, concluiu tudo. Aí você tem que pagar mais o exame CAM, tá? Que você tem que pagar e está custando aí em média 80 euros. Esse valor eu também paguei esse valor 80 euros quando eu fiz o meu curso CAM. Então já soma aí 80 euros do curso CAM. Fez o curso CAM, concluiu a C+E, aí você vai ter que pagar o que? A averbação da sua categoria. Depois que você passou lá no curso CAM, você vai ter que averbar o curso CAM na sua carta. E aí custa mais 32 euros, porque você vai ter que pedir uma nova carta averbada com a sua categoria, com o seu CAM. Então são mais 32 euros, tá? E aí você já vai somando isso tudo, né? Então eu fiz essa conta rápida aí, mais ou menos, né? De quanto que você vai gastar aí para ser motorista de caminhão, claro, né? Claro, né? Depois que você averbou a sua carta, né? Fez o curso CAM, fez tudo certinho, né? E se você já tem as categorias de C e a C+E, no caso, você economiza aí pelo menos 1.400 euros, né? Já que você não precisa fazer essas categorias, tá? Então você que já tem, tira esse custo aí. Mas para você que não tem as categorias, fez que nem eu, todo o processo de C, C+E e o curso CAM e tudo mais, né? Soma todos esses valores aí. Eu somei esses valores, né? Somei esses valores aqui, fiz toda a soma e deu aí, vamos olhar aqui. Eu somei, deu mais ou menos aí, claro, com visto de procura de trabalho, com as categorias C+E, né? Tudo. Deu por volta aí de 6.216 euros, né? 6.216 euros dá mais ou menos, hoje convertendo aí, dá mais ou menos 39.581 reais. Então, só para você ter uma ideia do custo aí para ser um motorista de categoria C+E. E claro, vindo com visto de procura de trabalho, que você tem que comprovar essa renda, né? Então por isso que dá esse valor alto. Se você já está aqui, já fez todo o processo e tudo mais, então tira esses valores aí de 2.800 euros, passagem e tudo mais, né? Que já dá bem mais aí que 3.000 euros, né? Então você já corta esses valores, né? Agora, se você vai começar a fazer todo o processo, já soma esse valor aí só para você ser motorista de pesados aqui em Portugal, aqui na Europa. Então, esse é mais ou menos os valores para você fazer. Eu tive esse custo, claro que foi um pouquinho menos, porque na época, 3 anos, 4 anos atrás, eram outros valores, era um pouquinho menos. Mas é mais ou menos, são esses os valores atualizados, tá? Agora, com relação a tempo, aí é uma incógnita, porque pode demorar aí 6 meses para você fazer todo esse processo, pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, tudo depende de onde você está, de onde o processo correu, as categorias que você já tem, né? Ah, eu já tenho cidadania, não tenho, então tudo isso aí demora e é uma incógnita assim que eu realmente não consigo responder, porque lugares que eram rápidos ficaram demorados, lugares que eram demorados ficaram rápidos, então é bem complicado assim de dar uma resposta certa com relação ao tempo desse processo. Mas, por exemplo, se você quer ser motorista, tá na sua vontade por causa do salário, é porque eu quero dar uma condição melhor para minha família, eu quero ter uma qualidade de vida, são esses o passo a passo, é esse o processo, não adianta. Então, se for para aguardar aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para fazer todo esse processo aí, é esse período. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em Viseu, por exemplo, antigamente era rápido, agora já não se tornou mais tão rápido assim, aí depois ficou rápido de novo.
Inclusive, eu vou até dar um spoiler aí para vocês, né, que estão acompanhando aí o canal e o vídeo. Vai vir um amigo, assim, é um amigo de um amigo que a gente conheceu lá na Itália, né? Então ele acompanhava também o canal. Ele vai vir aqui para Viseu, ele vai fazer as categorias de caminhões, ele já tem cidadania, ele já tem a carta portuguesa, mas não tem as categorias. E ele vai pagar esses valores que eu disse para vocês aí, vai fazer todo o processo, né? Ele só tem a categoria B, ele vai fazer todo o processo aqui em Viseu. Então eu vou falar para vocês mais ou menos, depois que ele começar a iniciar o processo, eu vou falar mais ou menos aí o tempo que ele levou para vocês terem uma noção mais ou menos de tempo e com relação a valores também que ele gastou, se tá, porque esses valores que eu disse é mais ou menos o que ele já viu, né, na autoescola. Inclusive ele deve estar chegando aí no final desse mês agora de agosto aqui em Viseu. E ele vai fazer esse processo todo aqui e eu vou falar para vocês aí como é que está sendo o processo, com quanto tempo ele gastou, quais os requisitos e tudo mais. Tudo isso aí eu vou falar com vocês, eu vou ver até se eu consigo, se ele quiser, né, claro, fazer uma entrevista aqui, mostrar para ele como é que ele está achando, o que ele, né, qual foi o planejamento dele, o que ele acha. Eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui para vocês e depois a gente conta como é que foi esse processo, quanto tempo demorou e valores e tudo mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? São valores atuais aí para você que quer trabalhar nessa área em 2025. Às vezes você já está aqui em Portugal e já quer saber mais ou menos os valores, quer entrar nessa área. E é um vídeo bem interessante, bem detalhado aí com relação aos valores. E falando em valores, lembra daquele prédio que eu mostrei para vocês, que está em construção, aqui em frente ao Palácio do Gelo? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Esse prédio aqui, ó, desse terreno aqui, ó, tá vendo? Aqui é o Palácio do Gelo, ó. Esse prédio aqui, ó, tá vendo? Ele vai do T0 ao T4, inclusive o colega meu lá falou que ia mandar um e-mail e tal, ele me mandou o e-mail com os valores. E eu me enganei. E realmente, por exemplo, um T0 custa aí a partir de 198 mil euros. Aí você tem que dar, eles dão lá condições 30% de entrada, 20% de não sei o que, 20% da documentação. Então é mais ou menos esse um valor de um T0. Um T2 custa aí 298 mil euros e o T4 aí 498 mil euros, tá? Que é a cobertura. Então é mais ou menos esses os valores aqui de apartamentos novos aqui em Viseu que está sendo construído. Claro, aqui em frente ao Palácio do Gelo, né? Uma ótima localização, né? E tudo mais. Agora, com relação ao financiamento, essas coisas eu não sei dizer, porque como eu recebi o e-mail lá, mas pelo que ela mandou o e-mail para ele, são mais ou menos esses valores aí de entrada. São mais ou menos esses valores aí de entrada que você tem que pagar com relação à documentação, fazer a reserva do apartamento que você quer, né? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, comente, compartilhe, deixe aquele like, né? Comente, compartilhe. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso aí ajuda bastante, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, vou desejando aquele grande abraço para vocês e continuamos as minhas férias, né? Vou ver se eu mostro um pouquinho aí o que eu vou fazer durante as férias. Tá um calor, então eu até queria ir na feira medieval de Santa Maria da Feira, mas com esse calor, até levar meu filho, minha esposa, mas com esse calor tá bem difícil mesmo, tá bem sufocante. Então, mas eu vou mostrando para vocês, vou falando aí mais vídeos com relação aí a motorista de caminhões, motorista de pesados aqui em Portugal, tá bom, gente? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.